Players! Boa noite. Boa noite, players! Vamos ver se ele entra mesmo. Ah, eu tive que testar antes, viu? Hoje deu certo. Eu pensei, assim, ó, vou puxar ele pra dentro antes de eu dar os informes, porque eu já vou dar os informes com ele aqui comigo. Isso aí. Hoje a gente não perde por nada. Não! Pense que o pessoal, vai rolar, vai rolar live, vai rolar Hoje live. vai. Então, Felipe, boa noite, querido. Você tá bem? Boa Tá tudo noite. legal? Como é que tá aí o Rio? Aqui em São Tudo Paulo certo. choveu. Aqui choveu no início da semana, mas o calor já tá vindo, né? Aquele calor clássico da É, gente aqui já tá aparecendo também. imagino, imagino. Aqui hoje choveu um pouquinho, mas é para aliviar mesmo o calor que já está chegando. É. Então, deixa eu passar alguns informes com você aqui Sim? comigo, para eu também te apresentar, né? Ler seu currículo, para a gente começar a nossa conversa. Então, pessoal, hoje, o assunto de hoje é game terapia, biomarcadores idosos. Então, a gente vai puxar esses três assuntos aí, vamos fazer um link, né? Uma conexão em cima das pesquisas que o Luiz Felipe tem feito, né? E no que ele fez no mestrado, do que ele está fazendo aqui para o doutorado, né? E em cima também do que ele está acostumado a ver, né? No próprio atendimento clínico dele, tá bom? Então, é em cima dessa linguagem aí que a gente vai trabalhar. Vocês que estão interessados no tema, clica aqui no aviãozinho, já dispara, tá? Para os contatos de vocês que a live tá rolando e que o tema é um tema super diferente, tá? Para a gente falar de biomarcadores em fisioterapia, né? É algo que não é muito comum os fisioterapeutas estarem pesquisando. Então, acho que vale a pena a gente discutir, olhar, ver o que está acontecendo, né? E entender, né? Como é que ele faz essa avaliação, como é que ele trabalha, né? Dentro dos laboratórios. E outra coisa, outro informe importante, é que o curso de Game Terapia Imersiva, com o e-book, com a aula de como fazer exercícios com óculos VR, ela está disponível, tá no nosso link da bio do Instagram. Então, clica lá no link da bio, quem está interessado no curso de Game Terapia Imersiva. É realmente um diferencial e tem um certificado de 7 horas, tá? Então, quem fizer a inscrição lá ainda está num preço razoável, porque a gente não vai mais praticar o preço com desconto, esse aí, o desconto, né, aquele de 80% já não vai repetir mais. E o valor que está agora continua bem abaixo ainda do que realmente o curso vale. Mas a gente está deixando porque estamos num momento de pandemia, né? E quanto mais pessoas puderem tá nesse tempo podendo fazer outras atividades que vai vir somar muito no retorno mesmo, né? Que está sendo gradual no retorno aos atendimentos, a gente acredita que é também muito importante. Então, por isso que a gente está mantendo aí, né, disponível o link para a compra do e-book, junto com o curso, são os 3 módulos, né, de game terapia imersiva, e uma aula de como montar esses exercícios, né, pensando na utilização dos óculos de realidade virtual imersiva. O curso grande, esse é o curso pequenininho, tá, gente? O curso grande do método Game Terapia 7D ainda não está disponível, não. Então, ele só vai sair possivelmente depois que a pandemia terminar, para eu poder me juntar de novo, a gente poder se reunir, né? Eu e a Adriana. Sem ela, não dá, né, Felipe? Tá aí. Então, o Luiz Felipe, que está aqui, esse queridíssimo, é carioca mesmo, Felipe? Porque eu não sou baiana, né? Eu sou paulistana. Estou aqui já solteira paulistana. E você é carioca mesmo, né? Eu sou carioca, carioca mesmo. Ah, então tá. Então, Luiz Felipe, Apesar de não gostar de praia e de calor, eu sou carioca, né? Ah, não é possível? Não acredito! Olha, eu sou uma paulistana que gosta de areia, de praia, de sol. Ah, eu gosto muito. Tanto que tô aqui, né? Então vamos lá. Doutor Luiz Felipe Figueiredo. Ele é mestre em biomedicina translacional, tá? Fisioterapeuta, pós-graduado em fisiologia do exercício. Ele é membro do laboratório de neurociência do exercício. É Lanex, né? Da Do UFRJ. Lanex lá na É UFRJ. Lanex, isso. Lanex. E Lanex. E tem pesquisas na área de quimioterapia na saúde do idoso. Então é ele que está aqui. Mais uma vez, obrigada, seja bem-vindo. Obrigada pelo aceite de estar aqui. Já dividimos também
o congresso juntos, o Sim Game, e agora estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Então, dê as Ah, boas-vindas aí ao pessoal. obrigado. Bom, bem-vindo todo mundo que está aí presente. Chamem aí o pessoal para esse bate-papo gostoso que a gente vai ter hoje. Eu agradeço a você, Karen, a Ah, a Adriana, gente que que agradece. fazem esse projeto fantástico da game terapia, da gente conseguir informar, né, principalmente os fisioterapeutas, que fisioterapia tem que ser divertida e ela divertida também é eficaz. Então, que a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito, que eu sempre falo desse conceito médico, com muita coisa mais voltada à doença e talvez trazer o cuidado da saúde para algo mais funcional, algo mais divertido. Então, eu aqui tenho o prazer de estar aqui hoje, junto com vocês aí que estão virando referência na área. Eu que tenho que agradecer o convite e a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Ô, querida, a gente que agradece. É um prazer imenso ter você aqui, viu? E eu quero saber, e eu sempre gosto de perguntar isso, que eu acho que é de praxe, é de praxe. A gente tem que saber, né? Afinal de contas, quem veio primeiro, a fisioterapia ou os videogames? Eu acho que. A fisioterapia acaba vindo primeiro, mas eu fico perguntando assim: o que vem primeiro, né? A diversão, a ludicidade ou a fisioterapia, né? E, Hum, né? Não sei ali o que acaba chamando mais atenção primeiro, mas é um tema bacana porque há anos a gente sempre fala da fisioterapia e de qualquer outra área médica. A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é doença. Doença, sim, hospital, é incapacidade, é disfunção, né? Então, se a gente for fazer um mapa mental aí, falou em qualquer profissão da saúde, falou em profissional da saúde, o que vem na cabeça da gente é sempre algo voltado para disfunção, algo voltado para doença, e sempre acaba trazendo consigo, né, uma emoção ruim, né? Então, só da gente ter esse conceito, o nosso paciente já chega para a gente com um bloqueio, basicamente como se fisioterapia fosse algo ruim, fosse algo voltado à doença, algo voltado a uma disfunção, né? E de um tempo para cá, a gente começa a perceber, e aí a gente começa a apresentar já algumas técnicas, enfim, que os fisioterapeutas já vêm utilizando, né, mostrando que a fisioterapia ela não é voltada para a disfunção, de que o conceito médico de cuidado da saúde, né, de se cuidar, não é algo voltado para a disfunção ou ruim, mas muito pelo contrário. É algo que é medicalizando tudo, né? totalmente pautado na função, né, naquilo que você é capaz de fazer, né, então na sua autoestima, na melhoria da sua capacidade, né? E aí, se a gente consegue mudar muito esse conceito, a gente consegue mudar aquela cultura do brasileiro que tem de que a gente não se cuida, né? A gente só se cuida na hora que dá ruim, né? Então a gente deixa a vida levar, deu ruim, como a gente diz aqui, Aí, né? resolve. Deu ruim, aconteceu um problema, aí a gente resolve se cuidar. E a gente tem que mudar muito esse conceito e mostrar para as pessoas que não, ó, se cuidar é algo divertido, é algo prazeroso, né? Você se exercitar, você incrementar a sua funcionalidade é algo que traz prazer e, obviamente, com isso tudo vai trazer todos os benefícios que a gente já sabe, né? Que a gente cansa de estudar, né? Então, acho que a parte da game terapia, dos jogos, da ludicidade, né, traz esse conceito de se cuidar é legal, né? Se cuidar Sim. é feliz. Você pode ser feliz fazendo fisioterapia, né? Você não vai lá só porque você tá ruim da saúde, né? Então a gente tem que mudar muito isso, né? Eu brinco com os meus alunos que eu falo assim, isso são vocês, né? Os fisioterapeutas velhinhos como eu já tá aí, né? Nem sou tão velhinho assim, mas o pessoal que já tá mais há tempo no mercado, né? E já tá, a gente tem essa barreira para se quebrar. E É, o pessoal mais novo é que tem que chegar, né? A garotada, a juventude que tem esse entusiasmo precisa chegar para esses nossos pacientes, né? E mostrar que, olha só, a fisioterapia não é sentar na bolinha e levantar um bastãozinho só, não é isso. isso, né? A gente tem que mudar isso, eu acho que a ideia é essa. Você falou e disse. Porque assim, e quem vem aí, né? Quem tá vindo para entrar no mercado de trabalho tem que vir trazer coisa nova, vem para também paradigmas, né? Mudar paradigmas. Isso é uma mudança de paradigma, é isso que você está pedindo.
E o videogame, ele pode ajudar nesse processo aí. Até de como as pessoas veem a própria fisioterapia, né? E isso é importante, sem dúvida nenhuma. Porque a forma como a pessoa ela já vai com a mente dela, né? Para fisioterapia, com o tipo de concepção, quando ela chega lá e ela percebe que todo aquele processo muito repetitivo, e ela, na verdade, não fortalece a possibilidade da melhora, né? De uma recuperação ou de se sair bem, né? De estar lá recuperando a sua saúde, estar se sentindo melhor. Então, E a gente acaba tendo aquele conceito. E a gente tem aquela problemática de que o cara fica 3 meses e vai embora. O cara fica uma semana contigo e sai. Ele nunca consegue finalizar, né, todo o nosso plano terapêutico. São poucos aqueles pacientes que chegam no início e vão até o final. Né? Eles sempre abandonam no meio. Abandonam no meio por quê? Porque na maioria não tem a vontade de ficar lá. Né? Ele não tem aquela motivação de estar ali. Então, se a gente quebrar, o que você falou, quebrar paradigma, né? Trazer um conceito novo da fisioterapia. A gente está cansado daquela fisioterapia velhinha, que todo mundo senta na bola, levanta o bastãozinho, fica lá andando, faz aqueles exercícios chatos, repetitivos, num ambiente todo branco e chato. Não, pera lá, a gente pode mudar isso aí, né? A gente tem como mudar isso. Com certeza. E aí, dentro disso, dessa necessidade de mudar, de mudança de paradigma, você começou a pesquisar os videogames, né? E os videogames entraram aí dentro disso na sua vida. Então, assim, o que eu quero saber, pra gente, já que você gosta da área do idoso, e a gente está pensando em promoção da saúde também, né? Como você, para já ir para algumas perguntas, que eu já estou vendo várias perguntas aí surgindo, a gente já vai para as perguntas, tá, gente? Mas eu quero saber como é que você pensou assim, em juntar o videogame dentro disso, né? Como surgiu essa ideia, né? De você quebrar esse paradigma usando um videogame no seu tratamento, pensando nos seus idosos. Isso desde a faculdade. Eu lembro que eu tive umas 2 colegas que tinham ido no congresso, e aí elas retornaram na semana, a gente conversando e tal, como é que tinha sido. Ela falou, nossa, a gente viu uma palestra lá bacana, e um cara que tinha usado o videogame, uma coisa muito ainda incipiente, muito pequena, perdida dentro de um congresso muito maior, e elas comentando, pô, uma parada bacana, eles estavam falando de utilizar videogame para melhorar, bababá, que não sei o quê. E aí isso deu um estalo assim, cara, que diferente, né? Tipo, caraca, um videogame na sessão de fisioterapia, como é isso? Daí despertou esse interesse. E aí, desde a faculdade, a gente já começou a montar os grupos de estudos, começou já a fazer algumas pesquisas relacionadas a isso, e dali começou todo o meu insight de ir a fundo um pouco mais de como os videogames poderiam estar auxiliando em todo aquele processo terapêutico que a gente tinha, isso, né? Foi que ano? Nossa! Então foi na época do Wii. Foi bem no iniciozinho, foi bem lá na época do Wii, tinham pouquíssimos estudos ainda, não tinha muita coisa aparecendo, as coisas ainda tinham uma deficiência metodológica 2007, nos estudos muito grande, por aí, 2007, 2008. Em 2006, né? Exatamente. Então, e aí dali eu comecei a estudar, e aí obviamente comecei a me aprofundar um pouco mais na parte da gerontologia. E eu falei, cara, videogame hoje em dia, quando a gente está no mundo da gerontologia, todo mundo fala da tecnologia, de trazer a tecnologia para o idoso, né? E aí tem todas aquelas oficinas, né? De ensinar o idoso a mexer no celular, de inserir ele tecnologicamente. Eu falei, cara, por que ele não pode jogar videogame? Os videogames que a gente utiliza, né, não são aqueles videogames que fica sentado com um monte de informação girando ao mesmo tempo e ele tem que apertar 5 botões ao mesmo tempo. São movimentos corporais, já são movimentos que ele faz no dia a dia, né? Então os videogames que a gente usa são aqueles que a gente chama de exergames, né, que vão utilizar os exercícios. Então assim, meu idoso ele já senta e levanta, ele já caminha, né? Ele faz todos os movimentos, por que ele não pode fazer isso dentro do videogame? E aí a gente começou a fazer dentro do laboratório alguns testes, e obviamente eu fui trazendo isso para toda a minha prática clínica, né, já formado, de começar a mostrar isso para os meus pacientes, de tá, legal, a gente está fazendo um exercício aqui de agachamento, mas por que a gente não faz isso no videogame? Talvez seja mais divertido, vamos lá, tem um desafio a mais. E aí a gente começa a ver que começa a dar certo, né? A gente começa a ter um engajamento muito maior desses pacientes, uma motivação maior
de tá fazendo aqueles movimentos, de estar fazendo aquele exercício, e uma motivação para estar incrementando, ou seja, está dificultando, né? Aí, ou seja, a gente começa a progredir com esse idoso de uma forma muito mais prazerosa do que sempre foi, naturalmente, né? E aí, a partir dali, isso começou a só aprofundar e só utilizar cada vez mais. Você chegou a utilizar dentro de uma instituição asilar, dentro de uma instituição de longa permanência? Sim, eu aí tenho que perguntar depois... isso porque ficou uma sobra você falar sobre isso comigo. Com certeza. Aí, assim que eu me formei, eu já estava dentro, né, do Lanix, lá no grupo de pesquisa, e a gente estava já no início de uma pesquisa de entender sobre como era a game terapia, e aí a gente fez uns estudos primeiro para ver todos os efeitos fisiológicos aí com pessoas jovens, e dali veio o insight para a gente estar utilizando nos idosos, e por que não nos idosos que estão institucionalizados. Então a gente passou aí durante 2 anos fazendo uma pesquisa grande aí com 6 instituições de longa permanência aqui do Rio de Janeiro, né? E aí a gente começou a perceber que os idosos, quando eles vão para essas instituições, né, geralmente não são instituições que teoricamente a gente conhece ou que deveria ser. Então, geralmente essas instituições de longa permanência, né, os antigos asilos que a gente fala, são instituições que geralmente transformam esse idoso num idoso com muito menos movimento, né, num idoso muito mais passivo do que ativo no dia a dia dele, né? Eles meio que roubam, entre aspas, o protagonismo da vida deles. E aí, geralmente, na maioria das instituições, obviamente não são todos, mas na maioria é aquele idoso que levantou, ele vai, toma um banho e fica sentado o resto do dia só recebendo, né? Ele recebe os remédios no horário, ele recebe a comida, a alimentação no horário, ele recebe os tratamentos quando são oferecidos naquele horário, então ele perde um pouco desse movimento, e o que eu falo não é nem do movimento programado, né, do exercício físico propriamente dito, ele perde muito da atividade física, né, do movimento natural do dia a dia. E aí a gente pensou, tá, então por que a gente não pode levar isso de uma forma para esses idosos? Por que não utilizar o videogame? Né? Então a gente já estava vendo que o videogame tinha esse efeito, né, é algo muito mais prazeroso. A gente falou, pô, se a gente vai para uma instituição de longa permanência, né, já são idosos que, na maioria, se encontram em isolamento social, acabam se encontrando longe da sua família, então já tem toda uma questão emocional muito grande envolvida neles, né? Chegar lá e só fazer exercício, sim, a gente sabe que o exercício vai fazer essa modulação emocional neles, vai conseguir fazer um tratamento da depressão, se porventura eles estivessem ali desenvolvendo, mas por que não trazer isso de uma forma mais lúdica, o videogame? E aí nós levamos. Então, durante 2 anos, nós nos inserimos aí dentro de 6 instituições de longa permanência aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente viu tanto das instituições, aquelas que não têm um fim lucrativo, aquelas que são mais por organizações sociais, até aquelas privadas. Então, a gente conseguiu ter uma amostragem um pouco mais ampla, né, que a gente foi dentro daquelas instituições que são mais carentes, que têm uma carência maior, tanto de mão de obra quanto de profissional, para aquelas que não têm tanto essa carência, porque já tem um custo mais elevado e, consequentemente, já tem uma certa gama de atividades a mais para esses idosos também. Né? E a gente Você levou os equipamentos? Vocês levaram a gente levava. Os equipamentos? Era de a gente vocês? levava. Sim. Alguma instituição já tinha? Nenhuma instituição tinha. E como contrapartida, a gente botou para todas as instituições. Então, assim, era um trabalhão, porque a gente tinha que levar o videogame toda vez que a gente ia, né, para todas as instituições. Então, requeriu uma logística muito grande da gente. Mas, em contrapartida, para todas as instituições, a gente fez um treinamento para esses profissionais. Então, a gente montou para eles um treinamento, a gente deu uma aula para todos os profissionais da instituição, independentemente da formação deles, e deixamos todo um croquis para eles implementarem a game terapia se assim fosse necessário. Então, o que eles precisariam ter, qual é o espaço, quais os equipamentos montar, tudo mastigado, era só eles pegarem e comprarem. O projeto pronto. Projeto pronto, né? Com treinamento, tudo, ou seja, era só realmente o gestor adquiria os equipamentos e os profissionais já estavam treinados e a gente estava ali à disposição, mesmo quando a gente já tinha terminado o projeto, a gente continuou ali à disposição para auxiliar no momento da implementação deles, das dúvidas, fazer um novo treinamento, uma coisa assim.
Houve aquisição? Infelizmente, nenhuma das instituições chegou a ter a implementação de Projeto fato. pronto, uma consultoria já pronta. Exatamente. Uma consultoria pronta, né? E a gente teve alguns... mesmo com os resultados? Nenhuma aproveitou de fato como algo institucional. A gente teve alguns profissionais, fisioterapeutas que já estavam ali inseridos, que até pegaram esse conhecimento para si, levaram então para a sua vida profissional, acabaram atuando, mas não de uma forma institucional, da instituição pegar e colocar como dentro de uma prática institucional deles. Né? Então, assim, infelizmente, tudo bem que eram só 6 instituições, não se a gente for... incorporaram, né? Se a gente for falar assim de... É um número muito pequeno, mas das 6 nenhuma teve, e a gente tinha esse projetinho pronto para eles. Né? A gente entende porque algumas já a cidade de implementar, porque dependem de doação, então dependeria de alguém estar doando isso, mas algumas tinham a capacidade também, enfim, aí entra dentro da rotina Aí de cada instituição. De repente fazer as campanhas, ver se consegue doar. Eu acho que isso é uma coisa que não necessariamente para por aí, né? Acho que a instituição, se ela tiver interesse, pode se mobilizar nesse sentido também, né? E é uma coisa muito bacana. Pode assim. ter doação mesmo, alguém doa Sim. um videogame desse. A própria doação dos próprios. A gente levou o Wii, então, para esse projeto da instituição de longa permanência, a gente levava o Wii, né? Que a gente sempre entendeu, pelo menos lá no nosso grupo de pesquisa, de que para essa população, né, principalmente os idosos com uma capacidade funcional menor, o Wii ele traria para a gente uma gama de possibilidades maior do que os outros videogames. Né? Até por conta da característica dos jogos, então são jogos que têm um layout, uma configuração e uma demanda tanto cognitiva quanto física, mais controlada do que, por exemplo, um Xbox ou do que, por exemplo, o PlayStation. Então, a gente sempre entendeu de que o Wii acabaria trazendo para a gente um benefício melhor. Tem uma base mais estável, né? Os deslocamentos são mais estáveis, né? Os deslocamentos são mais estáveis, a base é muito mais estável, a demanda dos jogos ela é muito mais coerente para essa população, né? E a gente teria um risco menor de ter aquela experiência negativa dele tentar jogar e dele não conseguir entender o que está passando ali na frente dele. Né? Então, se a gente fosse para aqueles jogos mais tradicionais ou que fossem requerer uma demanda física muito ampla, né, a gente poderia acabar tendo uma experiência muito negativa, principalmente nesses idosos, que já são mais hipomóveis, já são mais sedentários, então eles requerem a presença de um terapeuta ali do lado o tempo todo, né, para a gente garantir a segurança. A gente também estava falando de um projeto de pesquisa, então a gente não podia em nenhum momento que aquele idoso sofresse nada, né, nenhum tropeção e uma queda ali não poderia estar acontecendo isso. Né? Não pode acontecer nas nossas sessões, imagina dentro de um projeto de pesquisa. Né? Então o Xbox iria atrapalhar muito essa interação da gente com esses idosos. E aí a gente sempre utilizou o Wii para esses projetos com os idosos, com o Wii Fit Plus, com a Balance Board. E aí nesse da instituição de longa permanência a gente utilizava 2 jogos, que eram os jogos do Wii Fit Plus, que vinha a plataforma, e tinha um jogo da EA Sports, que era um jogo de esportes e tal, que tinha alguns movimentos esportivos, de vôlei, de corrida, e a gente utilizava esses 2 jogos, né, aí para eles. Você pode usar nos membros, né? Ele vem sim. Ele tem uma fitinha na perna, a gente consegue prender um na perna, que ele conseguia captar o movimento da corrida, que era muito melhor do que deixar o controle na mão. Eram esses 2 jogos principais que a gente estava utilizando no projeto, que a gente conseguiu ter uma resposta muito boa. Né? Como é que foi a adesão e quais foram os resultados? No início era muito complicado, porque a gente estava falando de instituição de longa permanência, então muitas vezes a gente precisava da autorização não só do idoso, mas do familiar também. Né? E muitas vezes é aquele familiar que não está na instituição, não está no dia a dia, né? Então a gente precisava enviar uma carta, enviar alguma coisa, e na verdade ninguém conhecia o que era a game terapia. Então era um grupo de pesquisadores chegando dentro de uma instituição falando assim, vamos trazer um videogame para esses idosos jogar, tá? Porque vai trazer todo o benefício aí da saúde, beleza, tudo bem? Ninguém ia comprar. Então no início, na primeira semana, nos primeiros dias, a gente tentava fazer uma palestra para esses idosos e para os familiares,
a gente convidava todo mundo que quisesse assistir para mostrar qual era a proposta que a gente estava levando. Então, já demonstrar para eles, ó, a game terapia é isso, nós estamos trazendo esse videogame com a ideia de tentar trazer mais movimento para o dia a dia, com a ideia de transformar o corpo num corpo mais ativo, né, para trazer os benefícios que a gente sabe de benefício de equilíbrio, de força muscular, benefício até para a cognição desses idosos, do humor. Então a gente demonstrou para ele várias vezes, né, com alguns vídeos, mostrando para eles o que seria feito, né? E aí, assim, infelizmente, a gente tinha uma adesão muito baixa. A gente tinha uma média de adesão aí de 10% da instituição, né? Então, a gente falava aí de instituição, às vezes, com 60 idosos, a gente conseguia adquirir 6 ali, e no muito convencimento, né? E aí é muito no convencimento que a gente entende que aqueles idosos ali também estão numa situação mais vulnerável, né, do que o idoso de casa, e aí é mais compreensível dele ficar um pouco mais receoso, mas a gente também sentiu muita dificuldade dos próprios profissionais dessa instituição. Então, assim, da gente ter a instituição em si incentivando a participação deles, né? Ficava muito amplo, assim, ok, quer participar, participa, não quer, tudo bem, não tem problema, né? Mas talvez se a gente tivesse os profissionais que já estão no dia a dia desses idosos, que eles já estão mais acostumados, se eles recebem o incentivo dessa pessoa de referência, né, ou até mesmo do familiar, provavelmente a gente teria essa adesão um pouco maior, né? Então a gente tinha uma adesão aí em média de 10%. Mas aí era uma coisa bacana, porque aí depois que a gente começava as intervenções em si, nessas instituições, né, obviamente a gente está numa sala aberta da instituição, a instituição que todo mundo é livre, vai andando, né, e vai vendo, então muitos idosos começaram a ver o que a gente estava fazendo, e aí era bacana que a gente conseguia angariar um ou outro assim, que via como é que era, via como é que era o tratamento, via como é que era a game terapia, começava a se aproximar mais do grupo para fazer a participação. Então, assim, aí, realmente... Exatamente. Tem esse preconceito inicial, né, do que é, mas depois que a gente começa a demonstrar para eles como é que funciona, né, geralmente a gente tem uma adesão excelente, né? Então, assim, depois que eles começavam a ver como é que era, aqueles que já estavam pré-disponíveis a participar, né? Começava a ver e tal, era uma coisa bem divertida, bem gostosa. Via os resultados e aí a gente... também, né? Eles viam o resultado. Sim, né? Eles começavam a ver, tô me sentindo melhor, já tô andando melhor e tal, o que eles falavam, né? E de fato, depois das nossas avaliações, a gente teve uma melhora, obviamente para todos os grupos, então assim, só para quem entender como é que era o projeto, um grupo acabou fazendo com videogame e um outro grupo acabou fazendo o mesmo movimento, com as mesmas intensidades, só que com videogame desligado. Então a única diferença entre esses grupos era de fato a demanda que o videogame trazia, né? Porque a demanda física, todos eles recebiam a mesma coisa, né? Ou seja, todos eles já estavam fazendo exercício físico. Um fazia com videogame e o outro sem, era basicamente isso. E aí, depois dos nossos resultados, a gente começou a ver que o grupo que fez com o videogame, além de toda a melhora física que tinha, então os idosos começaram a ter uma melhora da marcha, uma melhora da capacidade funcional, eles conseguiam fazer o TUG, né, que era uma das avaliações que a gente estava, né, com um tempo muito menor, e isso já comparado com o grupo que não fazia com videogame, que só fazia exercício físico, então a gente já tinha essa tendência da melhora física maior para o grupo que fez com os videogames, né? Mas a gente também teve uma melhora, que aí foi até um pouco mais significativa, da capacidade cognitiva desses idosos que fizeram com o videogame, comparado com aqueles idosos que só fizeram exercício físico, né? Então, nos testes do Mini-Mental, no DigiX-Pan, nos testes de rastreio cognitivo, os idosos que fizeram com o videogame, eles conseguiam ter uma capacidade, um desempenho melhor nesse teste do que aqueles outros que não estavam fazendo. E o bom é que esse desempenho, ele também foi melhor quando a gente está falando de forma aguda também. Então, além das 16 sessões que foram oferecidas, e eles tiveram esse desempenho melhor após as 16 sessões, a gente conseguiu desenvolver, ao mesmo tempo, um estudo de forma aguda, fazendo uma avaliação pré e pós numa única sessão. E a gente vê que esses idosos que tinham esse estímulo pelo videogame, né, eles tinham um desempenho melhor nessa bateria de teste do que aqueles idosos que só faziam exercício físico, né? Então, mostrando pra gente que assim, os estímulos com que o videogame traz,
né, esse estímulo cognitivo que o videogame impõe também para essa atividade física, traz um benefício que possivelmente pode ser até superior ao exercício físico, fora a motivação, né? Fora a motivação de você querer jogar, de você querer continuar se exercitando, de você querer se engajar, né, numa atividade física muito mais facilmente do que só realmente subir numa esteira e ficar andando numa esteira durante 10 minutos. Sim. Né? Ou pedalando numa bicicleta, porque inclusive ou pedalando numa bicicleta. Assim, o que mostra que vai fazer alguma mudança cerebral, que tem até inclusive estudos com biomarcadores com bicicleta, mostram isso, inclusive, né? Que a atividade física, assim, a gente já sabe disso, vai gerar mudanças no sistema, vai gerar mudanças, inclusive, de estímulos, mas com o videogame, com o estímulo cognitivo adicionado, que é ampliado, na verdade, ele é ampliado, o estímulo cognitivo ali com o videogame, né? Você tem uma resposta que se soma, né? Um benefício que vem somar ao que você já está fazendo da própria atividade física. Sem dúvida nenhuma, é o que os estudos têm apontado mesmo. E aí foi em cima disso que você foi atrás dos biomarcadores, foi? Sim, e aí a partir daí a gente teve... a gente começou a entrar num programa de mestrado de biomarcadores, né, que foi lá o que eu me formei em biomedicina, e aí a gente tentou aliar, porque a gente começou a ver alguns estudos, infelizmente que ainda são muito poucos, né? Hoje mesmo eu fui fazer uma busca no PubMed sobre biomarcadores e exergame, a gente tem no máximo 5 estudos e Sim. só. E algumas até hoje. dissertações. E algumas dissertações. Então, assim, é muito pequena. É um conteúdo ainda muito pequeno. A gente tem muita literatura quando a gente fala do exercício físico para esses biomarcadores, né? Então, isso, só para... Principalmente da bicicleta ergométrica, né? Exatamente. Né, esses biomarcadores nada mais são do que, só para ambientar o pessoal, né, umas proteínas que podem dizer sobre a saúde física e mental também, né, desse indivíduo muito grande. Então são biomarcadores às vezes de saúde mental, como por exemplo o BDNF, que vai ser uma proteína que vai estar envolvida em toda a saúde neurológica, né, e que muitas vezes nas doenças neurodegenerativas acaba sendo impactada. Né? Então, a gente conseguir dosar e conseguir mostrar uma diferença na quantidade, né, dessas proteínazinhas pode, de fato, mostrar para a gente uma resposta do que está acontecendo por dentro. Né? Além de todos os testes que a gente faz, que a gente consegue inferenciar, a gente entender esses biomarcadores e entender como é que está a saúde por dentro também. Né? E aí a gente começou quais biomarcadores você mediu? Esses então, mais relacionados ao aspecto cognitivo mesmo? Ou também ao aspecto inflamatório? Ou prevenção de doença cardíaca? Quais foram os biomarcadores que vocês utilizaram? A gente começou a perceber que, assim, quando a gente fala da saúde do idoso, a gente fala muito num perfil inflamatório. Né? Então, a gente fala num perfil inflamatório né, em baixa dosagem, mas de uma forma mais crônica. Então, se a gente já tem isso como característica do processo de envelhecimento... por que não fazer essa dosagem de citocinas? Então a gente começou a dosar umas citocinas inflamatórias. Né? Porque a gente já sabe na literatura que os idosos que fazem exercício físico, eles tendem a ter essa dosagem de citocinas um pouco mais baixa. Mas será que se a gente incrementar com videogame pode ser mais baixo ou não? Baixa então a gente começou... Exatamente, a gente começou a investigar um pouco nisso também, para a gente tentar identificar um pouco esse perfil. Né? Além de todo esse perfil inflamatório, a gente sabe que às vezes alterações, por exemplo, do cortisol também pode estar envolvido, e muitas vezes quando vem todas aquelas alterações de humor, que também é presente na saúde do idoso. Né? Então, no caso de depressão, no caso de ansiedade, né, a gente pode ter as alterações do cortisol, então foi um que a gente foi atrás também. Né? E como a gente está dentro de um... Foi qual da citocina? Você usou o quê? A gente está dosando de citocina IL-6, TNF, IL-10 e o TGF-beta. Que são os precursores relacionados ao PCR, né? Exatamente. Proteína C reativa, né? A proteína C reativa. Estou estudando! É isso aí, ó. E nesses a gente até consegue ter um balanço, né, daquela citocina, porque, só voltando para as citocinas, a gente tem algumas que são as que produzem a inflamação, né? E a gente tem umas que combatem a inflamação. Então a gente tem aquelas pró-inflamatórias e as anti-inflamatórias. Então a gente consegue até fazer um balanço desses idosos para saber se eles têm uma dosagem dessas citocinas mais pró-inflamatórias ou mais anti-inflamatórias. Então como é que está essa resposta?
que o nosso corpo tem, o nosso corpo fica nesse balanço, né? Quando precisa ter uma inflamação para combater, ele aumenta mais as pró-inflamatórias e depois ele vai aumentar as anti-inflamatórias para voltar à homeostase, né? Para conseguir atingir a homeostase. Então a gente foi atrás dessas citocinas, do cortisol e, obviamente, de algumas proteínas da saúde neurológica, que no caso era o BDNF, que a gente já viu que alguns estudos, por exemplo, mostrando a bicicleta, né, esse biomarcador poderia sofrer influência relacionada a essas atividades com dupla tarefa, né, com a realidade virtual. Então, você pedalar e você ter um jogo ali ao mesmo tempo poderia estar influenciando nessa proteína. E aí, assim, uma notícia extremamente feliz, né, a gente teve um outro grupo aqui da UFRJ que busca uma proteína chamada irisina, até saiu no Jornal Nacional, saiu na Globo, né, do Sérgio Ferreira. E aí a gente teve a grata felicidade de conseguir unir forças com eles para a gente conseguir fazer a dosagem, né, dessa irisina também, né? E aí a gente começou a entender de que a irisina ela poderia sim ter alguma influência junto com o BDNF. Será que foi o Luiz? Oi? Vocês estão ouvindo o Luiz? Tô aparecendo de novo ou Ele não? só não tá aparecendo? Ainda tô sem Você vídeo? não tá ouvindo também? Eu não tô vendo. Vamos ver agora, Luiz. Agora eu tô te vendo. Ah, show. Tô com áudio também bom? Tô te ouvindo. Então vamos lá. Você estava falando de quê quando a gente parou? A gente estava falando lá dos biomarcadores, né? E aí eu falei lá então que estava, né, de quais a gente estava indo atrás, e a gente estava atrás então das citocinas, do cortisol que a gente estava falando, e a gente começou a buscar então BDNF, que a gente estava vendo já em alguns poucos estudos mostrando, e isso acaba estando envolvido, uma proteína que acaba estando envolvido nas principais doenças neurodegenerativas, e então a gente começou a tentar buscar elas. E a gente teve uma grata felicidade, porque, se vocês lembrarem, num passado recente, saiu uma matéria, né, no Jornal Nacional, no Jornal o Globo, de uma proteína que era chamada irisina, que era uma proteína que a gente estava mais relacionada ao exercício físico, ao emagrecimento, né, por conta dela auxiliar ali na queima de gordura, mas parece que ela estava tendo alguma relação com a doença de Alzheimer, né? Foi até um grupo aqui da FRJ também que tinha feito essa pesquisa, e aí a gente teve a grata felicidade, então, já que a gente está fazendo um projeto, né, com idosos, agora não instituição de longa permanência, mas com idosos com Alzheimer, a gente conseguiu unir forças com esse grupo, então nós estamos hoje pesquisando a game terapia para essa população com doença de Alzheimer, indo atrás desses dois biomarcadores que envolvem aí a saúde neurológica desses doentes, né, que é a irisina e o BDNF. Então a gente sabe que elas possuem uma relação entre elas, a gente ainda não consegue dizer de fato quais são as vias moleculares que fazem essa interação, mas parece que essa irisina ela acaba se interagindo e sofrendo influência para os níveis de BDNF quando a gente leva ela para o sistema nervoso central. Então hoje a gente tem um projeto que está atrás desses biomarcadores e tentando fazer essa correlação aí com esse grupo que acabou tendo esse importante estudo aí publicado. Então hoje a gente tem um projeto bem grande acontecendo lá na UFRJ, né, que envolve a game terapia e que envolve um rastreio de alguns biomarcadores importantes para a saúde do idoso. Né? Então, talvez num futuro próximo aí O que você tem de resultado? Isso, tem algum resultado? Ainda não, a gente ainda tem aquela dificuldade da gente conseguir paciente é muito grande, né? E veio a pandemia, então acabou atrapalhando enorme o projeto, mas a gente está dando sequência aí para isso. A gente tem poucos idosos ainda para fazer um estudo preliminar, né? Mas talvez no futuro próximo a gente vai ter um resultado bacana desses biomarcadores. A gente até desenvolveu um estudo com esses biomarcadores, com a citocina principalmente, com os idosos com Alzheimer. Então esses idosos já tinham sido para a gente traçar aquele perfil que eu falei antes, esse perfil mais crônico no idoso normal, e aí a gente começou a identificar
de que no idoso com a doença de Alzheimer, essa desregulação dessa citocina acaba acontecendo um pouco mais predominantemente em todas as fases da doença, então desde a primeira, na segunda e na terceira, né? A gente começou a entender de que no início, nas fases iniciais, a gente tinha até um aumento daquelas citocinas anti-inflamatórias, como por exemplo a IL-10, né? Que aí a gente até também traçou como um possível mecanismo de defesa do organismo para toda a fisiopatologia que estava acontecendo, né? Mas, no entanto, esse mecanismo acaba perdendo força. E aí, ao longo da progressão da doença, né, ele evoluindo para as fases 2 e 3, a gente tem uma tendência da queda dessa citocina e, consequentemente, o aumento daquelas citocinas pró-inflamatórias, né? E isso tudo acaba pautando todo esse nosso racional teórico de que botar esse idoso para ele fazer um movimento, para ele fazer um exercício, e principalmente um exercício que traga para ele um estímulo cognitivo e um estímulo físico ao mesmo tempo, né? E aí o videogame traz isso muito bem, pode trazer um benefício muito melhor do que só fazer um exercício físico, né? Então esse é todo o racional que a gente tem. E se a gente alia isso com uma atividade lúdica, né, como o videogame acaba trazendo, a gente tem todo esse impacto na saúde física, na saúde dos biomarcadores, mas a gente também acaba tendo um impacto na motivação, na autoestima dele, no humor dele, né, por conta da gente estar oferecendo atividades e estímulos muito mais prazerosos do que ele ir lá para o hospital da FRJ, onde a gente está fazendo, para fazer uma sessão numa esteira ou numa sessão em alguns aparelhos de musculação, para estar carregando peso. Então a gente consegue ter esse racional e aí possivelmente a gente vai ter um resultado promissor aí para frente. No meu trabalho que eu trabalhei com Parkinson, né, no doutorado, a gente falou muito em estímulos multimodais que o videogame vai fazer. Não sei se você está me ouvindo, mas o que o videogame vai fazer é justamente isso. Incentivo pelas demandas de ter que tomar decisão, então envolve muito função executiva, dupla tarefa, mas também emocional, porque tem a questão lúdica do jogo. Então a gente sabe que existem os neurônios trimodais, a gente sabe que existe essas áreas que se interconectam, né, os núcleos da base, né, que tem uma relação aí que envolve essa tríade. O aspecto motor, o aspecto cognitivo e o aspecto emocional, nos núcleos da base. Então, quando você está estimulando isso, você está liberando substâncias ali que vão neuromodular o movimento para organizar melhor, né, o movimento e fazer novas memórias. Você não está fazendo só neuroplasticidade. Sim, simplificando, a gente fala que Você está fazendo proprioplasticidade. Simplificando, a gente fala que a fisioterapia, ela hoje em dia, ela precisa ser multimodal, né? A gente precisa oferecer para esse nosso paciente diversas entradas de estímulo. Não adianta eu ir para ele só dar um estímulo físico, ou ir para lá e só dar um estímulo cognitivo, ou ir para lá só dar um estímulo de humor, né? Não dá. A gente precisa estimular esse nosso paciente com a maior quantidade de entradas sensoriais possíveis, né? E é isso que a gente está falando, a gente conseguir dar estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos táteis, estímulos físicos, cognitivos. Está entrecortando um pouco, mas eu estou entendendo o que você está falando. Você está falando da importância do fisioterapeuta dar esses estímulos constantes, né, para o paciente. Desses 3 estímulos. Exatamente. Tempo, né? Motor, cognitivo e emocional. Exatamente. É aumentar a quantidade de estímulos, né? Quando a gente fala de função... Aí, assim, de uma forma geral, né? A gente fala muito isso na fisioterapia neurológica, mas, de uma forma geral, a fisioterapia ela precisa ser multimodal e ela precisa ser multissensorial, né? Então, se a gente leva esse conceito de aumentar as entradas sensoriais para esse nosso paciente, né, fica muito melhor para a gente adquirir os benefícios de uma forma muito mais funcional, né? E o que a gente vem trazendo nas pesquisas é exatamente mostrar de que isso traz os benefícios funcionais que a gente vê durante os nossos testes clínicos, mas também traz os benefícios interiores através dos biomarcadores. A gente traz uma saúde interna, digamos, é um benefício para esse paciente. Então, sair daquela teoria de precisa treinar marcha, vamos treinar marcha. Sim, mas vamos treinar marcha jogando videogame, tendo desafio, tendo outro bonequinho para ele ultrapassar, tendo o ritmo que vai estar marcando ali no controle do videogame o tempo todo. Então, eu estou treinando a mesma função, mas eu estou oferecendo para o meu paciente uma quantidade de informações
para ele processar e ele trabalhar maior, né? E o dia a dia é isso, né? Eu acho que isso é o mais próximo da funcionalidade possível, né? No dia a dia ele não anda e se concentra só na marcha, ele anda e ele se concentra no cachorro que está passando na frente, no vizinho que ele encontrou, Luiz, né? pra No mim tá um celular pouquinho, tocando. Então, o pessoal tá aqui, tá ok? Não sei se tá ok pro pessoal mesmo. Pra mim deu uma travada de novo aqui. Deixa eu ver se alguém me fala se tá ok. pessoal escutou bem que eu estava falando que eu fui me Eu acho empolgando que sim, e eu eu fui acho que sim. falando. Eu escutei entrecortado, mas eu fui entendendo, né? Tô entendendo o seu raciocínio aí da importância do estímulo multimodal. Eu tô captando o seu raciocínio. Ah, disse que o Luiz tá ótimo, tá tudo entendido. Aí tem um bocado de Ah, então perguntas, show. tá, Luiz? O pessoal tá perguntando. Vamos lá, vamos às perguntas. O pessoal tá Vamos perguntando, lá. organizou o ambiente, como organizou o espaço? Como que você pensou aí nesse planejamento que você deixou lá para as instituições asilares, né? O que você pensou? Além do eFit Plus, o jogo que você também utilizou, o pessoal tá querendo saber. Então é mais ou menos isso aí. Primeiro, vamos lá. O jogo e como organizar o espaço. O primeiro espaço, como a gente estava falando aqui de entrada sensorial, né? Obviamente a gente precisa dar mais, mas a gente também precisa ter precisa ficar atento, porque se a gente também der muito estímulo, ele não vai conseguir processar isso tudo e ele acaba se perdendo. Então, o primeiro ponto, quando a gente está falando da game terapia, é a gente ter um espaço adequado que a gente consiga que ele não sofra interferências de movimentos externos. Então, por exemplo, é complicado eu levar um idoso, principalmente uma instituição de longa permanência, né, para dentro de um pátio e colocar o videogame lá e pedir para ele ir lá, porque toda hora vai passar alguém, toda hora vai chamar. Então, ele vai lidar com informações que vão, na verdade, estar atrapalhando e estar confundindo. Então, a gente sempre pedia uma sala, né, que fosse mais calma possível, que não sofresse entrada e saída o tempo todo de gente, que a gente pudesse ficar lá dentro, só a gente. Não tinha problema se ter janela, então a maioria tinha uma janela que poderia ver, mas a gente sempre se atentava a colocar o idoso de costa para a janela, onde ele tivesse a visão e a audição apenas do jogo, né? Ou da gente ali próximo. Então, por mais que tivessem pessoas por fora ou curiosos que quisessem estar assistindo e tal, não teria problema, mas o idoso não sofreria a influência de alguém chegando ou de alguém saindo. Né? Então, o cuidado com esse ambiente, a gente precisa ficar atento, né? Porque a gente está lidando com quantidade de informações, e a gente precisa limitar isso para ele conseguir processar isso tudo. As informações do game. Exatamente. Então, assim, tem que ser um ambiente calmo, né? Um ambiente que ele não sofra essas influências externas e que tenha uma boa visibilidade. Então, assim, como a gente está falando de videogame, era complicado eu ter uma sala totalmente muito clara, né? Ou que batesse sol, alguma coisa assim, porque a gente não teria na projeção, como a gente projetava num retroprojetor, o videogame às vezes na parede ou num painel, né? A gente não podia ter essa claridade tão forte aonde a gente precisava projetar. Então precisava ter uma sala que fosse calma, mas que eu conseguisse ter pelo menos uma parede ali escuro o suficiente para a gente conseguir fazer a projeção, né? Que me desse um espaço suficiente para fazer o movimento. A gente pedia aí que a gente tivesse pelo menos 2 metros, né, de fato da parede onde estava sendo projetada até onde o idoso iria ficar para realizar os movimentos. Então a gente precisava ter esse espaço e mais nada. Da instituição a gente só pedia isso, né? E aí a gente montava o videogame, então a gente levava o Nintendo Wii. A televisão, a instituição já deixava para vocês, né, separada, ou não? A gente não pediu TV, porque a gente levava um retroprojetor e aí a gente ligava o videogame direto no retroprojetor e passava na parede. Quando a gente botou no projeto da instituição, a gente colocou lá, ó, uma TV, o ideal é que fosse uma TV maior, uma TV de 32 para cima, seria ideal, mas qualquer televisão que você tivesse já daria para estar fazendo, né? Então a gente recomendava, né, porque quanto maior o estímulo visual, melhor para esse idoso. Principalmente aqueles que têm, às vezes, uma baixa acuidade visual. Então, catarata, a gente recomendava para a instituição... Exatamente. A gente recomendava para a instituição uma TV mais larga.
mas só apenas depois do projeto. Para o projeto em si, a gente não pedia TV. Meu A gente projeto, levava o eu que levei retroprojetor. televisão, videogame para o Instituto, né, de idosos, né, o tratamento dos idosos. A gente tem aqui o Centro Estadual de Referência da Saúde do Idoso. E assim, eu levei tudo. Porque, né, eu tinha essa expectativa de que fosse CD. Eu conseguindo um espaço, uma sala específica só para mim, eu quero uma sala pelo menos 2x2, 3x3, vai. Olha, mas que pelo menos seja 2x2. Eu pedi assim. Porque Exatamente. eu preciso ter um espaço para trabalhar com meus idosos, né? Mas é isso, e tem que ter uma distância mesmo do videogame para ele captar. Apesar que o Wii pode até jogar com uma distância até um pouco menor, mas o Xbox, ele precisa de uma distância, porque eu trabalhei com o Xbox, precisava de uma distância realmente ideal, né? Para que ele capte. O Xbox ele precisa ter realmente a distância, né? A gente pedia sempre a distância lá, até por conta de segurança, porque no Nintendo Wii a gente precisa ter o sensor na frente, então a gente precisava aí ter 2 metros para caber a projeção, né? A projeção ficar de fato para frente do idoso, mais o sensor, depois o idoso para ele se colocar. 20 segundos. 20 segundos. Eita! Eu acho que a gente vai responder. Se a gente não responder alguma coisa, depois a gente posta. Brigadão, querido. Gente, quem esteve aqui com a gente, muito obrigada pelas perguntas, tá bom? Um beijo. Luiz, 10 segundos. Agora Aí. de novo. Show! Né? Ah, tem que se despedir Não é? as coisas assim, não sei. Ah, não. O papo tava tão bom que foi muito rápido. Gente, toda vez essa live, o Instagram está me derrubando, tá derrubando a Game Terapia Brasil. Assim, do nada, a gente tá sofrendo um ataque súbito de queda. E nem tô nessa fase ainda, viu? Mas aí tá, 26, daqui a pouco 26 segundos. Aí eu, né? Nossa, não, foi super corrido. E se você não fala, eu não ia nem reparar. Eu tava assim, caramba, 26, mas já aí que eu fui olhar no relógio e falei, é mesmo, já são. Já. Então, se você ainda tiver alguma coisa para contar, assim, eu acho que porque eu ainda tinha isso para perguntar. Eu quero saber, assim, se tem alguma expectativa não sei se de publicação por agora. Eu acredito que não, porque você não tem resultados preliminares, mas talvez tenha alguma expectativa, então eu quero saber. As mensagens para o pessoal da Game Terapia Brasil, para os nossos espectadores, né? Eu também quero saber a sua mensagem, o que você quer deixar para a gente e o que é que você quer divulgar, né? Porque, claro, você tem seu trabalho, tem as suas atividades, não sei se está ministrando algum curso, então a gente quer saber essas novidades também. Então fica à vontade aí também, no seu canal agora. Vamos lá. Eu abri aqui que deu aquele mesmo problema de novo, igual na semana passada. Falei, vamos abrir logo, pelo menos a gente consegue bater um papo. Com relação às publicações, com aqueles resultados do projeto com a instituição de longa permanência, a gente conseguiu fazer as publicações. A gente tem em torno de umas 3 ou 4 publicações já feitas com esses resultados, né? A gente espera que nos próximos 4 anos aí a gente consiga ter uma publicação maior, agora com esses dados dos idosos com Alzheimer, que a gente está fazendo lá na FRJ. Então a gente espera aí nos próximos anos estar conseguindo publicar e espera estar conseguindo de fato fazer essa visualização dessa mudança desses biomarcadores com a game terapia, né? Então, as nossas expectativas aí para um futuro breve, e se a pandemia deixar a gente voltar para os projetos presenciais, né? Então, e vai deixar. Com certeza. A gente está contando aí de ano que vem já está voltando, a gente espera, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com a Game Terapia. Eu acho que é um público super bacana. É um projeto muito bacana de estar trazendo essa informação para o fisioterapeuta, para estar quebrando esses paradigmas, como a gente falou no início, de estar trazendo, fazendo a fisioterapia algo mais lúdico, algo mais divertido, sem perder a eficiência, sem perder a eficácia que a gente sempre teve, né? Então, eu acho isso magnífico. Falou disso. Eu acho que vocês fazem um projeto que tem que continuar. A Instagram não pode ficar derrubando nossas lives assim, não. Tem que dar mais tempo pra gente. Não! Eu preciso de 2 horas de live, eu preciso. Eu vou fazer campanha. 2 horas. O bate-papo é sempre muito bom. O Instagram não pode ficar limitando isso, não, porque é limitar a informação e não pode. A gente pega e entra de novo. Com certeza, a gente não desiste, não tem jeito.
Ainda mais quem faz pesquisa no Brasil, a gente sempre fala, é insistente. É insistente, não tem jeito. Isso, persistente. Exatamente. Exatamente. E ó, a gente quer, se você puder compartilhar, claro, o link para a gente colocar no Telegram da Game Terapia Brasil, tá? Se você quiser, algum que você possa compartilhar, né, do trabalho, porque eu vi que o pessoal se interessou muito no trabalho com as instituições asilares, a instituição de longa permanência que vocês fizeram. E aí, se tiver, se permitir, né, se vocês permitirem compartilhar e puder, para a gente pelo menos publicar, compartilhar um ou todos, vamos lá. Não, pode deixar que eu mando todos. Eu acho que a gente tem essa ideia de compartilhar informação. Então, assim, acho que quando a gente faz pesquisa, né, quando a gente é pesquisador, a gente faz, acho que reter informação, acho que é o maior pecado que qualquer pesquisador ele pode fazer. Né? A gente pesquisa para trazer para a sociedade, para informar a sociedade e para melhorar a sociedade. Afinal, é para isso que a gente faz uma pesquisa científica. Se não for para melhorar a sociedade, Perfeito. não tem por que a gente estar pesquisando, não tem por que a gente estar fazendo pesquisa. Então, eu não me incomodo de jeito nenhum de estar fazendo, de estar informando e de estar compartilhando informação. Eu acho que isso tem que ser para todos os pesquisadores, para todo mundo que produz conhecimento. Quanto mais a gente compartilha informação, quanto mais compartilhamento acontece, eu acho que mais relevância a gente traz para o nosso trabalho como pesquisador. Com certeza. Né? Então, não me incomoda de jeito nenhum. E esse é o objetivo mesmo, ó. Esse é o objetivo da Game Terapia Brasil, porque a gente faz pesquisas e fica, às vezes, lá, assim, em torno dos muros das universidades, né? Eu fiz no meu mestrado, trabalho com Game Terapia, você também. No doutorado, trabalho com Game Terapia. A gente não pode ficar só dentro dos muros das universidades, precisa levar isso para a população. A população precisa se beneficiar, né, dessa tecnologia que cada vez mais fica melhor. Então, né? E nós, fisioterapeutas, vamos ficar para trás no uso das tecnologias. Se a gente não se apropriar disso, outros profissionais vão se apropriar, né? E a gente vai ficar para trás, né? E a gente sabe que é daqui para frente. Isso não vai retroagir. Isso a gente fala o tempo inteiro. Então, eu fico muito feliz de ter você, assim, de ter essa parceria com você, com a Adriana já também, com certeza, não está aqui, mas agradece. Mandou aqui uma mensagem, como foi a live. Ela nem sabe que a live ainda continua. Ainda continua. Fala para ela que são mais 2 horas de live. Hein? Fala, pode entrar que são mais 2 horas de live. Tem muito papo ainda para correr. Ela não sabe de nada, que a live ainda continua. E, assim, o trabalho que a gente se juntou, né, com a Érica também, para fazer o trabalho do Sim Game, poxa, foi muito legal. E eu acho que a gente deve repetir, tá? Em breve a gente deve repetir certamente esse ciclo de palestras que a gente fez, que mobilizou muita gente, foi muito legal. Né? E acho que tem que levar isso para a clínica mesmo, tem que não ser só o fisioterapeuta pesquisador, mas nós somos fisioterapeutas clínicos, então isso tem que ir para a clínica, isso tem que chegar nas pessoas, tem que chegar lá em quem se beneficia disso. Né? E, claro, se o fisioterapeuta fizer o bom uso disso, o retorno financeiro disso ele também vai ter. Então, é o retorno de melhora o tratamento eficaz e efetivo, mas também o retorno financeiro disso, né? Com também um prazer de estar fazendo uma coisa que realmente está beneficiando outra pessoa. Mas tem que saber fazer, né? Com certeza. Não é só fazer por fazer. É como a fisioterapia. Você estuda, você tem que... Né, todos os conhecimentos da fisioterapia você vai estar aplicando lá na game terapia. Mas se você faz isso com um olhar diferenciado mesmo, o benefício é maior. Com certeza. Né? O prazer é maior também, né? O trabalho fica maior, sim, fica melhor, fica mais divertido, sim, fica gostoso fazer fisioterapia, né? E é isso que tem que ser. Você vê o paciente com brilho nos olhos, você vê o paciente levando a família para ir ver a sessão, contando empolgado que está fazendo esse tipo de exercício com videogame, conta pro neto, o neto fica animado, eu quero ir lá, vou com você. E chegar para você na clínica e falando assim, eu joguei com meu netinho lá, eu cheguei lá no domingo, tava lá, eles estavam jogando, eu falei que eu faço isso na fisioterapia, que não sei o que. Essas histórias são divertidas, né? São conhecimentos que a gente leva para a vida. Me
Eu me emociono porque eu vivenciei isso muito lá em todas as pesquisas que eu fiz. E eu trabalhei com criança no mestrado. E com as crianças era a mesma coisa. Era bonitinho, eles ficavam na porta da sala assim, batendo. Tia, porque aí você vira tia. Tia, eu quero fazer isso aí que todo mundo tá fazendo. Aí eu falava, sim, mas o seu pai precisa autorizar. Você precisa aceitar. Eu sei que você quer, mas seu pai precisa autorizar para você participar do trabalho de educação postural que eu fiz com videogame, Pô, entendeu? muito Com as legal. crianças. Lindo, o olhinho brilhando, assim, tia. E quando eu tinha 20 crianças na sala e as 20 me obedeciam, Luiz. Era surreal, entendeu? As 20 me obedeciam, eu não sei como, mas me obedeciam, 20 crianças. E dava tudo certo. E com os idosos também foi um trabalho muito legal, criativo, lúdico, divertido. Poxa, que prazer você chegar lá e os profissionais olharem para você também, os seus colegas fisioterapeutas e os professores e os médicos iam lá, às vezes, ver a fisioterapia. Deixa eu ver aí a fisioterapia que você está fazendo. E o brilho do olho das pessoas. Eu acho que é isso que fez também a gente falar assim: não, isso aqui não pode ficar só para mim. Né? Não pode ficar só para meus resultados de pesquisa. Não, eu quero que outras pessoas possam fazer. E aí a gente se encontrou, né? É bom contar isso. Conheci o Luiz, ele ia colocando algumas perguntas na nossa página, e aí eu já. Ah, esse Luiz é legal, ele entende bastante. E aí depois a gente vai grata surpresa de por Érica conhecer você, Com né? certeza. Érica já te Eu conhecia, comecei a acompanhar a né? página, eu falei, gente, que bacana, alguém que está realmente compartilhando de uma forma bem mais clara, né, aquilo que a gente discute dentro dos muros da universidade. E eu achei aquilo muito bacana, e aí eu interajo porque eu adoro estar fomentando as discussões, estar fomentando essas perguntas para criar interesse realmente nas pessoas. E depois a grata notícia da Erika, eu conheço elas, vamos lá fazer e tal, me convidando. Pô, topei de primeiro, eu falei, lógico, Erika, não precisa nem perguntar. Pode contar comigo, tô dentro. E ainda bem que eu entrei, pode contar comigo É, sempre aí para isso, porque é isso que a gente estava falando. A gente pesquisa exatamente para atingir a ponta, a gente pesquisa exatamente para oferecer um serviço melhor para o nosso paciente, né, sem perder a eficiência que a fisioterapia traz. Então, é de fato melhorar, a gente faz a pesquisa para isso. Então, se o que a gente está pesquisando, se o que eu estou estudando não chegar lá na ponta, não adianta de nada, é tudo investimento jogado fora. Então, ela tem que chegar na ponta de uma forma, tem que capacitar os profissionais que estão lá na ponta, que vão trabalhar com isso, né? Mostrar para eles que eles podem e devem estar trabalhando com isso, porque vai ser melhor para eles, tanto financeiramente, quanto para o paciente também, que vai ter um tratamento melhor, mais lúdico, mais gostoso, e vai poder cuidar da saúde de uma forma muito mais prazerosa. um retorno disso. Ô, querido, muitíssimo obrigada, viu? Então, até a próxima oportunidade. Se tiver alguma coisa, alguma notícia de alguma coisa assim, vai vir, ó, tô com uma pré-publicação aí para sair, se aí resultado, não deixa de me avisar, por favor, Pode deixar, estaremos compartilhando lá na Game tá? Terapia Brasil, com certeza. Meu querido, tô aguardando os seus trabalhos, viu? Para distribuir no Telegram. Um beijo, obrigada, tá? Beijo, Até tchau, breve. tchau. Obrigado, Karen. Tchau, tchau. Tchau.